Paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja com esta amada igreja. Amém? Amém. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé e abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9. O pastor Serginho vai fazer essa junto com Lessa aí, com o nosso companheiro e amigo. Capítulo 13, versículo 9. Diz assim: todos acharam? Amém? Hebreus, capítulo 13, versículo 9. De 9 em diante. Vamos ver aí, direitinho. Todos acharam já? Não? Ainda não achou não? Hebreus? Veja aí, Anderson. Veja aí com ele aqui, Anderson, ali atrás, que ele ainda não achou. Hebreus 13, 9. Eu vou trabalhar esse tema em cima desse texto. Eu vou fazer a leitura, ok? Diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale está o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, faça isso com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Eu quero destacar e queria que a igreja lesse em uma só voz o versículo 13. O versículo 13, lemos todos nós, tá certo? Eu vou contar. 1, 2, 3, vamos lá? Saiamos, pois, a ele fora da arraial, levando o seu vitupério. Amém? Assentai. Quero ser bem objetivo nessa mensagem. Eu escolhi como tema, e esse texto tem falado muito comigo. Eu preguei esse texto, a última mensagem, não estou lembrado onde, mas eu preguei. Eu tenho trabalhado muito esse texto, que ele tem falado comigo. A alegria de servir o Senhor fora dos portões. A alegria de servir ao Senhor fora dos portões. Queridos, eu não vou usar microfone não. Acho que dá para falar, não? Está gravando? Tá, tudo bem. Queridos, a experiência de Deus, ela não pode ser confinada. Ela não pode ser enlatada. Ela não pode ser direcionada através de um pensamento religioso. Jesus, ao confrontar o sistema religioso da época, Jesus confronta as religiões. Perceba que em alguns momentos Jesus está no deserto, em alguns momentos Jesus está na praia, em outros momentos Jesus está sentado com os pecadores, comendo e bebendo com eles. Jesus questiona o sistema religioso da época, porque a proposta do reino de Deus não estava fechada
pensamento religioso. Em alguns momentos, Jesus vai ao templo e questiona aqueles vendedores que estão no templo, mercando, fazendo no templo de Deus negócios. No primeiro momento, Jesus encontra com Nicodemos, um líder religioso da época. E ele vai a Jesus à noite com medo do sistema religioso e chega a Jesus e diz o seguinte: mestre, eu sei que tu és o Cristo vindo de Deus, que desceu dos céus e opera essas maravilhas. E ele começa a elogiar Jesus, e em algum momento Jesus para e diz assim: Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. E ele diz assim: Senhor, como eu posso nascer de novo, sendo velho, e voltar ao ventre da minha mãe? Jesus disse: Nicodemos, eu estou falando de coisas espirituais e você tensiona coisas materiais. Eu estou falando do reino de Deus e sua dimensão. Não estou falando das coisas materiais. E Jesus explica sobre a lógica do nascer de novo. Depois Jesus está numa casa. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para os irmãos entenderem o que eu quero passar, no sentido da alegria de servir o Senhor fora dos portões. Jesus está numa casa em Cafarnaum e diz que uma grande multidão vai em busca da cura dos seus problemas, das suas dificuldades. Só que a casa estava cheia, não tinha como eles chegarem a Jesus. As casas em Cafarnaum, elas tinham uma abertura pelo lado, e aí pelo lado eles levam o paralítico, desce no centro onde Jesus está, e Jesus, observando a fé, diz aquele paralítico, observando a fé do paralítico e dos homens, e Jesus diz assim: perdoados estão os teus pecados. E os religiosos da época questionam Jesus porque ele perdoa pecado. E ele diz: quem é esse que pode perdoar pecado? Como Jesus conhecia os corações, Jesus diz assim: por que razoai em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: perdoados estão todos os teus pecados? Ou dizer: esse paralítico levanta e anda? E os religiosos da época questionam Jesus. Em um outro momento, Jesus conta a parábola do samaritano que passa e encontra um homem caído, passa o levita, o sacerdote, ninguém cuida. E Jesus vai lá nessa parábola de um samaritano que era considerado impuro, porque os samaritanos eram considerados impuros, porque eles vieram de uma relação de povos pagãos com o povo de Deus e tinha uma certa discriminação. E Jesus conta essa parábola mostrando o samaritano como aquele que cuida, como aquele que restaura a vida daquele homem. Então mostrando que não era o sistema religioso da época, mas a atitude de cada pessoa em detrimento do ser humano. Essa introdução que eu fiz é para dizer a todos nós que aqui estamos que a alegria de servir ao Senhor, segundo o texto de Hebreus, é fora dos portões. Mas não é aquele portão que está ali, fora dos portões da lógica nossa religiosa, fora da concepção religiosa que nós compreendemos, elaboramos, construímos, internalizamos, mas de uma concepção totalmente diferente. Aí o escritor de Hebreus, que nós não sabemos teologicamente quem é, atribui-se a Paulo pela linguagem rebuscada, de algumas linguagens tipificada que dá para entender que é Paulo, mas ninguém tem a certeza, e no seminário a gente debatia muito sobre isso. O escritor está questionando aqueles que receberam o Evangelho, tanto gregos e judeus que receberam o Evangelho, mas estavam vivenciando experiências de práticas antigas do judaísmo antigo. E começa ele a estudar, a falar sobre essa questão. Então eu escolhi esse texto nessa base para falar da alegria de servir ao Senhor fora dos portões. E a primeira questão que a gente vai encontrar no texto é que servir ao Senhor com alegria fora dos portões significa vida de sacrifício que é válido do lado de fora. Vamos ler o versículo 11, que diz assim, aí mesmo nesse texto, o versículo 11 diz assim: pois aqueles animais cujo sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Aqui está a grande alegria de servir ao Senhor. É que nossas
vidas devem ser sacrificadas fora do acampamento. Isso significa, querido, que quando os sacerdotes eles faziam oblação, eles matavam os animais, levavam o corpo para ser oferecido àqueles animais, e o sangue era queimado fora do arraial como sacrifício, tipifica, simboliza que as nossas vidas devem ser sacrificadas fora do arraial. Fora do arraial significa a gente olhar o mundo, olhar a realidade, perceber que a vida é construída na dinâmica das ruas, aonde a vida acontece, aonde as coisas passam a ter uma dimensão muito maior. Eu li no sociólogo Roberto da Mata, ele disse o seguinte, ele disse que a casa, a família estão interligadas com o município, com a cidade, com o Estado e com o país. Roberto da Mata diz que há uma similaridade, grandes relações entre o lar e as ruas. O que acontece no lar é uma extensão das ruas, porque nas ruas é a dimensão daquilo que nós fazemos dentro de nossa casa. Então, se a gente não ensina os nossos filhos, ele terá a extensão das ruas e ensinar a ele determinada forma de comportamento. Daí, queridos, o que é que eu quero dizer? Que a vida de sacrifício, ela é válida do lado de fora. É lá que precisamos sair aos guetos, é lá que precisamos sair às palafitas, é lá que precisamos ir à Casa Grande e à senzala, é lá que precisamos descer nos lugares mais abissais para propor uma proposta de mudança através de Cristo Jesus. A nossa vida de sacrifício tem que ser em prol das outras pessoas, em prol daqueles que estão vivenciando a experiência das drogas, daqueles que estão perdidos na criminalidade. Enquanto nós, enquanto extensão de igreja, que queremos servir ao Senhor com alegria, precisamos sacrificar nossas vidas fora do arraial. Muitas pessoas querem sacrificar suas vidas dentro do arraial, mas a extensão desse arraial deve ser a extensão das ruas. Aquilo que é feito aqui dentro deve ser validado lá fora. Essa é a dimensão da proposta do livro de Hebreus sobre queimar as nossas vidas como sacrifício vivo fora do arraial. E às vezes a gente está dentro dessa dimensão que é igreja, religião, mas a gente não costuma perceber o mundo que circula lá fora, com os jovens sendo destruídos, as drogas que se proliferam, as coisas que acontecem. A capacidade de tentar mudar essa realidade depende do nosso sacrifício lá fora. Segundo ponto, a alegria de servir ao Senhor fora dos portões é a verdadeira santidade que é construída fora do arraial. Veja aí no versículo 12, o que diz assim o versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora do arraial. Olha que coisa interessante. A verdadeira santidade é fora do arraial. Santidade no arraial é tique-tique nervoso. Santidade no arraial é não percepção da dimensão do que é ser santidade, ou de que é ser santo. Santo, nós temos uma definição básica que diz que é aquele que é separado para algo específico. Mas a santidade que é mostrada aqui no livro de Hebreus, e que deve ser construída a partir da lógica da fora do portão, significa dizer, queridos, que a verdadeira santidade, ela não é construída dentro dessa percepção que nós construímos enquanto religião, enquanto instituição, enquanto essa casa religiosa. As coisas aqui acontecem do ponto de vista dessa santidade, porque aqui nós temos a mesma linguagem. Estamos muito protegidos, temos a mesma dimensão, falamos a mesma língua, falamos o mesmo idioma, usamos características como está amarrado, está desamarrado, isso, aquilo, mas isso não é santidade. E às vezes dentro da nossa percepção, nós construímos roupa, utilizamos batom, utilizamos algumas coisas para expressar santidade. Santidade não é absolutamente nada disso. Glória a Deus. A verdadeira santidade, ela deve ser construída fora dos arraiais com alegria, a partir da percepção que tudo que eu fizer, eu tenho que agir com santidade. Santidade no voto, santidade nas relações sociais, santidade no lidar com aquela pessoa
que você se relaciona, santidade no casamento, santidade no trabalho, santidade nas obras, santidade em tudo aquilo que nós estamos envolvidos, envolve santidade. E a santidade nos diz que quanto mais nos aproximamos de Deus, nos tornamos mais santos e mais humanos. Ninguém que se aproxima de Deus e que está próximo dessa santidade, ele não pode perder a perspectiva da sua humanidade, porque somos humanos em todas as relações que construímos. Então essa santidade que a gente constrói a partir da lógica religiosa é só tique-tique nervoso, é só conceitos que não tem a ver com aquilo que Deus prepara. O que a gente entende nessa alegria de servir ao Senhor fora dos portões a partir da santidade é que Jesus, ele se santificou e se entregou por nós, e a nossa vida deve ser entregue por causa da proposta que Cristo estabeleceu em nossas vidas. Ser santo ou santificar é você ser humano. Eu não consigo entender, pastor Sérgio, professor Lessa, grande professor de biologia da Bahia, um homem que conhece demais, eu não consigo entender, mestre, como o ser humano que se diz santo, ele começa a excluir as pessoas. Isso foge à realidade daquilo que Jesus ensinou. Alguém diz assim, eu sou santo, aí se acha melhor do que o outro, ele se acha numa super dimensão de superioridade ao outro. Isso não é santidade, isso é tique-tique nervoso, porque a partir da lógica que você aperfeiçoa essa santidade de sua vida, mais você torna-se humano, mais você chora com os que choram, mais você se alegra com os que se alegram, mais você começa a dimensionar as coisas que acontecem. Você chora por uma pessoa que está doente, você visita o hospital, você se preocupa com o seu vizinho da direita, da esquerda, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão padecendo, daqueles que estão dimensionando determinado conceito de existência, e você passa a ter esse sentimento. Isto é santidade, que é construída do lado de fora e com alegria. Amém? Amém. Terceiro ponto, a alegria de servir ao Senhor fora dos portões é o padecimento por Jesus fora do portão. Diz aí no versículo 13, olha o que diz o versículo 13, interessante. Diz assim, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério. O que é vitupério? Deixa eu ver se alguém me diz aí, o que é vitupério? Enquanto os irmãos pensam, eu vou caminhando. Depois alguém me diz. Vamos lá. O padecimento por Jesus, e olha que eu já estou falando, o padecimento por Jesus é fora do portão. Tem gente que está sofrendo com Jesus dentro dos conceitos religiosos das mais complicadas, por mais dos mais complicados conceitos de servir ao Senhor, né? Ele sofre por Jesus por causa de um menino que andou. Ele sofre por Jesus por causa de alguém que falou que ele não gostou de alguma coisa. Ele sofre por Jesus porque não chamaram ele para cantar, não chamaram ele para dançar. Sofre por Jesus por coisas que não dá sentido e significado à vida. Não tem um significante, nem um significado que possa dar uma direção para a nossa existência. Então, o padecer por Jesus significa a renúncia a cada dia, que tem que ser fora do arraial, tem que ser lá no trabalho, tem que ser lá na fábrica, tem que ser lá nas ruas. É ali que você padece por Jesus, quando você negligencia o seu eu. Quando você quando você passa a anular o seu eu. Isso é padecer por Jesus. Quando aquelas coisas, as seduções, os trades, as coisas que o mundo oferece, que essa sociedade tenta nos comprar, tenta nos vender, tenta nos conduzir a cada momento, e a gente começa a renunciar a essa realidade. Isso é padecer por Jesus, mas padecer com alegria, não gemendo, não reclamando da vida. Amém? Quarto ponto, a alegria de servir ao Senhor Jesus fora dos portões é que a graça deve ser vivida fora do portão, fora do seu conceito religioso. Está aí no versículo 9, interessante esse texto, está aí no versículo 9 quando diz assim, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, mas por quanto que vale está o coração confirmado com a
Graça de Deus. Ah, como eu gosto da graça. A graça, ela não se fecha. A graça, ela não é enlatada. A graça, ela não é corporizada. A graça, ela não se prende a algo. A graça, ela não é chinita. A graça é gratuidade. Aquela gratuidade que você tem do Smart Car, mas só que lá aquela gratuidade você tem que pagar. Você tem que pagar para ter a gratuidade no transporte. Não é essa a graça. A graça é gratuidade. É acesso que Deus nos deu para que esta graça ela seja tomada corpo sobre nós a partir da lógica de estar em nós essa graça. Então a graça definida teologicamente é um favor imerecido. Era o que nós não merecíamos, mas Deus fez por nós. Isso é a graça. Então a graça, ela não se compara, ela não está interligada com a desgraça que nos acontece. Mas a graça, ela é vivida a partir de uma lógica que ela tem que estar internalizada em nosso coração. A gente tem que ver as pessoas, tem que ver o mundo, tem que ver tudo que acontece a partir da graça de Deus. E qual foi essa graça? Foi que Deus desceu às regiões mais abissais desse planeta. Foi que Deus veio em Cristo, tomando forma humana para dar sentido à vida, dar salvação a todos nós. Isso é a graça que vem sobre nós. Eu costumo sempre definir a graça, professor Lessa. A graça, como assim? Eu sempre falo isso. Aí alguém me perguntou no outro dia, mas me defina mais explicado o que é a graça. E eu tentei explicar a graça a partir dessa que Cristo nos estabelece, que é um favor que Ele nos estabeleceu. Mas aí a pessoa não compreendeu muito. Aí eu disse, eu vou tentar lhe explicar a graça da seguinte maneira. É como se fosse um trem que sai dali da calçada para o subúrbio. Esse trem, ele carrega todos indistintamente vão no trem. O maquinista está ali conduzindo o trem, mas você que está no trem, você pode se rebelar contra o maquinista. Você pode achar que o maquinista é feio, que não pilota bem, você pode ir para frente e para o fundo, você pode se jogar no trem, mas o trem tem um objetivo, levar você até a suburbana, levar você até... Vamos lá, até o fim, né, professor Lessa? O trem vai até onde? Paripe, né? Vai levar você até Paripe. Você pode se rebelar, você pode falar mal do trem, você pode brigar dentro do trem, você pode questionar o maquinista do trem, você pode fazer o que for, mas o trem tem uma lógica, conduzir você até Paripe. Vai o trem, te conduzindo. Isso é a graça de Deus. Você pode não aceitar a existência de Deus, você pode questionar Deus, você pode brigar com Deus, você pode brigar com todos que estão nesse processo de condução, mas Deus está te conduzindo, só que espiritualmente para a Nova Jerusalém, para a eternidade. Deus está te conduzindo. Isso é a graça. Às vezes as pessoas se rebelam contra Deus, mas não quer dizer que Deus se rebele contra você. Todo ser humano tem o direito de questionar Deus. Deus não é inquestionável. Qualquer um pode questioná-lo, mas Ele continua amando da mesma maneira, tanto os que questionam como os que não questionam. Deus está conduzindo sobre a sua graça para te conceder o que Ele objetivou em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Por isso a graça, ela não se modifica. Não se modifica. Você pode fazer o que quiser, a graça não se modifica. A graça está sobre nós. E dessa graça tem que ser construída a partir de nós com alegria. Amém? Amém. Fechando aqui, eu separei 4 coisas para concluir como viver a plenitude de Cristo, a alegria de Cristo fora dos portões. Fora dos portões. Eu concedi. Quer falar? Pode falar. Pode ser vitupério, humilhação, sofrimento, padecimento. É isso aí. Então, como viver, e é isso. A educação, isso aí, o professor Lessa aqui, que é grande educador, a educação é isso, é levar você a refletir. Se eu desse uma resposta rápida, dissesse o que era, a pessoa não ia buscar. Eu percebi que ela gosta de estudar, ela ficou, avaliou, tentou buscar. É isso mesmo, é educação. É quando você se questiona e tenta buscar, né, algo que possa dar uma definição para aquilo que você tem dúvida. Mas vamos lá, como viver a plenitude da alegria de Cristo fora dos portões, fora dessa cúpula, dessa casta religiosa. Primeiro ponto, entendendo, pastor, que a vida é transitória. Veja o que diz aqui,
O que é que eu estou dizendo? Como viver a plenitude e a alegria de Cristo fora do portão. Primeira coisa, entendendo que a vida é transitória. Vamos ler o versículo 14. Veja o que é que diz o versículo 14. Ó. Diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Olha que coisa interessante. Está nos mostrando, Bispa Michele, que está me mostrando que a vida é transitória. Veja o que ele diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aliás, eu costumo dizer que a única coisa permanente é a impermanência. Mudar é estar coerente com as leis que regem todo esse universo. Então, se a vida é transitória, eu preciso ter a percepção que a vida, ela passa. Mas o que fica o legado é aquilo que nós construímos de bom. Se a vida é transitória aqui nessa perspectiva, e que nós não devemos nos prender a essa questão de vida material que nós construímos a partir do ter, mas a partir do ser. O ter não significa muito, mas o ser significa. Já dizia o filósofo que o ser e o não ser são a mesma coisa a partir de algumas definições que nós entendemos entre ser e ter. Mas deixa eu dizer uma coisa: se essa vida é transitória, nós devemos nos assegurar naquilo que não é transitório. Ou seja, nós precisamos construir os nossos tesouros não a partir dessa lógica, onde diz a Bíblia que o ladrão, a traça consome, mas devemos construir a partir da eternidade. Então, a nossa alegria deve ser construir fundamentos para a vida eterna. E a vida eterna, ela se fundamenta em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a partir daquele momento que nós cremos e aceitamos o Senhor Jesus. Então, o que é que eu estou dizendo? Que tudo aqui vai passar. Ninguém é eterno. E Jesus falou sobre isso, porque quando ele falou em vida, ele falou em morte. Ele falou em morte, ele falou em vida. E ele também diz o seguinte, que aquele que crê nele nunca morrerá, mas terá a luz da vida. Mas espera aí, pastor, como é que uma pessoa morre e Jesus diz que não morre? Jesus disse o seguinte, que aquele que crê nele não provará a morte, mas obterá a vida. Mas a partir da vida, como isso? Como é que isso vai acontecer? Eu vou me desintegrar a partir da minha matéria, mas a vida permanece em Cristo como doador e autor da vida. Então, essa transitoriedade da vida, nós precisamos entender que precisamos construir coisas boas. E aí eu já fiz uma mensagem que eu botei como título assim, a vida que vale a pena ser vivida. A vida que vale a pena ser vivida, companheiro Lessa, é a vida que deve ser construída a partir do amor ao ser humano, ao seu próximo. A vida que deve ser vivida é a vida que deve ser construída a partir do sofrimento que você tem com aqueles que sofrem. A vida que vale a pena ser vivida deve ser uma vida planejada, deve ser uma vida direcionada, deve ser uma vida que busque algo que possa construir alguma coisa para a sua existência. Não uma vida omissa, indiferente, letárgica, presa, indiferente do ponto de vista da existência. Então, essa vida que é transitória tem que ter um sentido a partir de construirmos algo que nos fundamente enquanto existência humana. Segundo ponto, como viver a plenitude de Cristo fora do portão, com a boca cheia de confissão. Leia aí o versículo 15, para a gente concluir. Versículo 15 diz assim, olha o versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqui, queridos, a nossa alegria está em confessar Cristo. Com a boca cheia de confissão. Vem cá, você já fez a confissão? Você já disse assim, poxa, eu quero confessar para os outros o que Deus tem feito em minha vida. Deus tem nos dado grandes livramentos que a gente não vê e não percebe. Quantos livramentos Deus tem nos dado? Quantos livramentos, pastor? Quantos livramentos Deus tem nos dado? Você nessa correria de campanha, para isso, para aquilo, andando de carro, para ali. Quanto Deus tem colocado os anjos para te proteger, para nos guardar, para nos livrar das setas, das ciladas. Eu estava descendo, vindo um compromisso ontem, não estava saindo já para o compromisso de manhã, daquele café, e na minha frente vi um carro, daqui a pouco, não sei como, o carro capotou aqui na Brasil Gás, capotou e passou para outra
para outro, não sei, ele dormiu, eu acredito que ele tenha cochilado, porque ele veio na minha frente, o carro virou, caiu lá do outro lado, aí foi uma confusão para tirar o rapaz dentro do carro, eu vinha passando para não parar o trânsito, eu resolvi não parar, encostei assim do lado e desci, não sei o que aconteceu, deve ter alguma notícia amanhã nos jornais, mas ele ia na minha frente. Mas não é que Deus trabalha assim de escolher, de separar algo, mas é o seguinte, Deus protege aqueles que o clamam, que o buscam, e nós precisamos confessar. Por que não confessamos o que Deus tem feito em nossas vidas? Como Ele nos salvou, como Ele tem nos amado, como tem abençoado os nossos filhos, tem abençoado o nosso lar, tem abençoado o nosso projeto, tem nos dado um livramento. Eu vi aqui hoje de manhã, foi uma ação do motorista, uma ação de Deus, foi um livramento de Deus. Quantos livramentos Deus tem nos dado? Precisamos confessar esses livramentos, precisamos falar, dizer, olha Senhor, a vida não deve ser só de murmúrio, mas de confessar com gratidão, com alegria, as coisas que Deus tem feito em nossa vida. Não tem faltado pão, não tem faltado café, não tem faltado nada, porque Deus é quem nos dá. As pessoas podem tentar nos anular, mas Deus está conosco, nos ajudando e nos orientando em todos os momentos. Por isso a nossa alegria está aqui. Eu acredito que quando a gente vem à casa de Deus, assim do ponto de vista da mensagem, da reflexão, a gente tem sempre algo diferente em nossas vidas. Está aqui nessa correria, né, Léo? Mas quando você entra aqui para ouvir a reflexão, você sente algo diferente. O Nelson sempre fala isso. Mas eu gosto de sentar, estar ali ouvindo a reflexão. Eu sinto algo diferente, algo que fala ao meu coração. É Deus, e precisamos confessar essas grandes coisas que Deus tem feito em nossas vidas. E o outro, como servir ao Senhor com alegria fora dos portões, viver praticando o bem com cooperação. Versículo 16. Veja o que está escrito, olha. Não negligencieis igualmente. Não. Versículo 16. Diz assim o 16, é esse aqui. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tal sacrifício Deus se compraz. Então, para você viver com saúde, com alegria, fora dos portões, é você entender que o bem deve ser praticado com cooperação. Precisamos praticar o bem em todos os momentos, irmãos. O bem deve ser inerente em nossos corações, deve ser internalizado em nossos corações, porque praticar o bem com cooperação provém de Deus, que faz o bem em todos os momentos. Então, o que foi que eu estava olhando? Eu passei no Center Lapa e estava aquela agonia de pessoas, Anderson, andando, correndo, e tinha uma senhora caída lá no chão. A senhora passou mal, caiu, as pessoas passavam indiferente. Uma senhora. E eu vinha naquela correria ali que eu estava correndo. Acho que eu ia lá no colégio. Aí eu deixei o carro no shopping e ia andando lá no colégio. Eu tinha marcado com você, tinha vindo de Camaçari, estava na correria. E aí, porque ali a gente não acha lugar à noite de botar o carro, eu deixo no shopping, vou andando, porque eu gosto de andar. E aí, aquela senhora caída ali, as pessoas passavam. Aí parou uma jovem, uma senhora, eu parei, procurei acompanhar a senhora, ela estava passando mal. Daí nós ligamos para o SAMU, eles vieram, desceram, ela estava passando mal. Mas o que eu percebi é que as pessoas não têm mais o sentimento de ajudar as outras. Tinha em Águas Claras, tinha um rapaz que subiu naquela torre para se jogar, e lá de cima estava em depressão. Aliás, depressão é um sentimento cruel. Estava em depressão. E sabe por que as pessoas estavam de cara de baixo, dizendo assim, seu miserável, se joga logo, morre logo, peste. O que você está fazendo aí? Atrapalhando o trânsito? Deixa essa peste se matar logo. Quer dizer, fiquei se olhando para a cara de uma senhora, fiquei se olhando para ela, analisando. Esse miserável não se joga logo. Perguntei a ela, se fosse seu filho, a senhora queria que se jogasse? Ela ia. Porque as pessoas não têm mais sentimento. Esfriarão, exatamente. Exato. Não tem mais sentimento de amor, de preocupação. Aquela senhora, ela foi atendida, foi levada para o hospital. Aquele jovem, como os bombeiros conseguiram convencê-lo a não se jogar. Isso foi uma vitória da vida, uma vitória de Deus. Porque viver é
essencial. E por que eu falo? Os irmãos podem até me perguntar, por que esse pastor fala muito em vida? Porque, queridos, na realidade eu era para ser uma pessoa mais traumatizada desse planeta Terra. Por que eu vou dizer isso? Um belo dia de manhã, mestre, meu pai entrou no carro e disse: ô Josenias, eu tinha em torno de 11 a 12 anos. Josenias, bora aqui comigo. Pegou o carro dele, naquela época era uma rural. Ele pegou o carro e saiu comigo. Chegou perto ali das 7 portas, a prefeitura ali, a antiga prefeitura ali, hoje ainda tem um órgão da prefeitura, ele trabalhava ali, era funcionário público municipal. Aí meu pai disse: ô meu filho, sente aqui nesse banco. Sentei no banco. Ele disse: um minutinho que eu vou aqui e volto, aqui do lado de fora. De repente eu só vi o estouro. Pá! Saiu todo mundo correndo. Quando eu fui ver, meu pai colocou a cabeça embaixo da carreta que ia passando. E aquilo me traumatizou, porque eu vi meu pai se batendo, correndo, daquele jeito. E aquilo ali para mim era como se caísse um mundo em cima de mim, com 12 anos de idade. Eu era o mais velho. E eu era para ser uma pessoa mais traumatizada, mais destruída. Porque você vê seu pai, que você tanto amava, se suicidar em sua frente. Até hoje nós não sabemos o motivo. Mas eu aprendi que viver é fundamental. Por isso que eu falo muito em vida, eu falo muito nessa questão da existência humana. E eu aprendi muito com isso. Aprendi a valorizar a vida e entender a importância da vida. Por isso é que eu digo que fazer o bem a gente precisa olhar. Talvez tem uma pessoa que eu estava na Piedade, tinha um rapaz sentado chorando no banco, chorando mesmo. Eu passei naquela correria e disse: não, eu vou ver. O que é que aquele rapaz? Quando sentei ali, ele estava com o pai internado, com câncer. Sem saber o que fazer, nós tentamos, conversamos um pouco, oramos ali. As pessoas querem um pouco de atenção, só isso, querem dar só um pouquinho de atenção. Uma coisa que eu aprendi é isso, é olhar a sensibilidade, ter a sensibilidade para ver o momento de cada pessoa. Eu sei que na correria, às vezes, né, a gente naquela correria, a gente às vezes não tem tempo, é a coisa, mas se a gente parar um momento para olhar a realidade de cada pessoa, a gente vai estar cooperando com o reino de Deus. A pessoa só quer uma palavra de incentivo, uma palavra de mudança. Concluindo, viver a plenitude de Cristo fora do portão com alegria é ter a consciência de que faz parte do corpo de Cristo. Versículo 17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria, não gemendo, porque não aproveita a vós outros. Significa que você não é uma ilha. Você não está isolado no mundo, você vive de forma holística. Você está no todo. Faz parte, mas está no todo. Estar no todo significa que você faz parte do corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo, você tem um cabeça. E um cabeça que estabelece esse universo, que estabelece essa Gaia, que os gregos chamam de Gaia, a mãe terra, estabelece também homens, para que a gente esteja interligado com eles, líderes. Significa dizer que você faz parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é estabelecido com hierarquia. Tudo na vida tem hierarquia. Se você vai ver lá a Constituição, ela estabelece as regras, como a sociedade deve se dirigir. Existe a Constituição formal, a Constituição material. A Constituição pode ser rígida? Pode, mas ela não deve. Se você vai para o trabalho, você segue princípios lá no trabalho. Você tem horário para você chegar para bater cartão, assinar o ponto. Chego lá no trabalho, tem que assinar o ponto 8 horas. Tudo existe regras e hierarquia. O corpo de Cristo também. E Deus estabeleceu os pastores, líderes e guias. Para quê? Para que você esteja submisso a Ele, não gemendo, não maltratando, mas você tem que entender que Deus estabeleceu pastores para guiá-los. Nada melhor do que está com um problema, conversa com o seu pastor. Se ele não puder ajudar, ele pede a Jesus.
Jesus, eu não posso resolver. Aí está aqui, eu não posso. Veja aí, Senhor, qual é a direção que o Senhor nos dá. São os líderes que Deus constitui sobre nossas vidas. E eu sempre entendi isso. Desde quando me converti, há mais de 30 anos atrás, eu sempre entendi isso. Sempre respeitei aqueles que estão postos sobre mim. Sempre respeitei. Chama o pastor Sérgio de Senhor. Pastor, eu já disse, Senhor, não. Leva, diga, não, o Senhor me falou isso. O Senhor não me falou. Não me chama de Senhor, não. Tá? É o respeito que eu tenho para com aqueles que estão exercendo autoridade sobre mim. Uma coisa que é interessante, o pessoal fala muito, tem uma religião aí que eu não vou comentar, mas uma coisa que eu percebo neles é o respeito que eles têm para com os pastores. Respeito. Você pode divergir, concordar, mas você tem que respeitar. Então, o que ele está falando aqui é isso. Uma vida com alegria, construída a partir de fora do portão, é que você tem que aprender que você tem líderes. Não só aqui. Você tem líderes, pessoas sobre você em todos os lugares que Deus constituiu, porque nenhuma autoridade é constituída se não passar pela permissão de Deus, diz o texto. Então, tudo que é constituído nesse planeta passa pelo trono de Deus. E se Deus o constituiu? Ah, sim, pastor, mas constituiu um homem mau. Sim, ele é mau. Deus constituiu para ele fazer o bem. Se ele está praticando mal, ele vai responder diante de Deus. Essa é a lógica do reino de Deus. O reino de Deus é um reino hierárquico. E Jesus falou isso claramente quando ele disse assim, ele elogiando sobre João Batista, e aí ele disse, João Batista, o menor lá é maior do que João Batista. Ele já disse que existe uma hierarquia no reino dos céus, nesse reino que nós não vemos, e sempre constituído a partir de alguém que está sobre alguém. Pode ser por mal, mas a lógica é para o bem. Por isso, servir a Jesus com alegria fora dos portões significa vida sacrificada do lado de fora, significa a verdadeira santidade do lado de fora, significa o verdadeiro padecimento do lado de fora, significa viver a graça do lado de fora. 4 coisas básicas para que servir ao Senhor fora do portão, a partir de servir com alegria. Primeiro, entendendo que a vida é transitória. Segundo, entendendo que a boca deve estar cheia de confissão. Terceiro, viver praticando bem com cooperação. O quarto, ter a consciência de que faz parte do corpo de Cristo. Tendo essa percepção, conclui-se que servir ao Senhor fora do portão é a maior experiência que o ser humano pode obter. Deus falando através das ruas em nossas vidas, que será a extensão para a nossa igreja como experiência. Que Deus nos abençoe. Amém.